Bom dia, bom dia, bom dia. Aquela pessoa aqui que tá o óculos sujo. Vamos lá hoje para mais nosso momento aqui do Café e Conexão. Vamos ver o que é que hoje, né? Temos aqui nesse momento que a gente para nos ouvir, para ouvir o recado de Deus, da espiritualidade, como você quiser definir. Aqui eu chamo de deuses, enfim. Vamos ver o que é que tem hoje pra gente. Bom dia, Aline. Nem abri hoje. Vamos lá, hoje dia 5 de novembro. Então vamos lá. Bom dia, Aline. As duas Alines. Hoje eu acordei tomando um chá. Alessandra, Ale, bom dia, sejam bem-vindas. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Ai, deixa eu ajustar aqui. Agora foi. Vamos ver o que é, né? Vamos ver o que é que temos para nós aqui. Gente, eu achei um papel aqui tão interessante. 5 de novembro. Vamos ver aqui. Hoje eu nem abri. Às vezes eu abro até antes, dou uma lida, mas hoje eu fiz diferente. Hoje eu fiz meus momentos aqui. Eu sozinha, minhas orações e meus agradecimentos. E aí eu vou abrir aqui hoje e ver o que é que temos. Perseguição ou colheita é o tema. E vem do versículo de Mateus 5,11. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Gente, eu acordei. Uma situação que aconteceu comigo nesses últimos dias. E aí ontem eu escutei algo que me inquietou ontem à noite. Algo sobre mim, né? Assim, a pessoa tava falando e eu entendi que era sobre mim, sobre uma situação que a gente tinha vivido. E aí me incomodou. E eu falei, por que tá me incomodando? E eu fui entender. Que era a forma que o outro fala. Que, sabe, quando a pessoa não tá mentindo, mas a pessoa tá falando a versão dela pela ótica dela. Não aquilo que eu sinto. É como se eu olhasse aqui pra Aline, vou falar aqui da Aline Constante, que a gente tem mais proximidade, e eu dissesse assim, a Aline não fez tal coisa porque a Aline isso e isso. Ou a Aline fez tal coisa porque a Aline percebeu isso e isso, sendo que tá falando pela minha ótica. Eu não posso ter certeza sobre algo que a Aline sente. Mesmo que a Aline tenha me dito, é porque eu acho isso, eu não posso ter certeza como ela sente. E aí foi o que aconteceu ontem comigo, e eu fiquei assim, mas engraçado, né? Tipo, a versão dela. E me incomodou, porque eu tenho uma ferida da injustiça grande, e aí eu me senti, putz, que injusto. A pessoa usou, de certa forma, as minhas palavras contra mim mesma. Só que relacionamentos são reflexos, como fala Luiz e Rei, então não é contra mim. Como diz Elaine Orives, o outro não existe. Eu até acredito que existe, tá? Eu não sou totalmente 100% de acordo com essa frase da Elaine Orives, não. Eu acho que até uma vez eu ouvi da Ana Carolina Lisboa, quando eu fiz a formação com ela do Novo Sistema, ela falava assim, que aquilo que incomoda no outro é algo que nós temos em nós, ou que nós tivemos, ou é a nossa sombra. Então, às vezes, a nossa sombra a gente ainda tem, né? Que a sombra tá aqui. Mas é algo que eu não pratico mais, mas que eu pratiquei tanto. Por exemplo, uma pessoa que reclama. Eu já fui uma pessoa que reclamava muito. E uma vez eu já fui uma pessoa que reclamava muito. E aí hoje, por exemplo, convivendo às vezes com a minha mãe, ficava eu e ela reclamando. E aí quando eu comecei a sair disso, quando eu escutava a minha mãe reclamar, me incomodava. Quer dizer que eu tava... Não, porque era minha sombra, então em algum nível eu ainda tinha aquela reclamação e fazia em alguns momentos, só que não mais daquela forma, daquele jeito, quando eu era, né, ficava ali. Então às vezes incomoda porque a nossa sombra é um lugar que eu não quero mais voltar, mas que faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, sabe? A Aline botou aqui, o espelho, às vezes me questiono, será? Então, Aline, eu gosto de... A Luísa, ela fala que relacionamentos são reflexos de nós. Então, eu gosto dessa coisa, porque reflexo não quer dizer
o outro não existe, eu sou exatamente igual àquela pessoa. Mas é em qual nível, em qual área da sua vida você está fazendo igual àquela outra pessoa. Quando você se sente desrespeitada, é como eu me senti nessa coisa que eu citei, né? Nesse que eu ouvi. E aí eu falei assim, sabe por quê? Porque eu me desrespeitei na relação com essa pessoa. Eu fui até o meu limite. E aí, quando eu fui até o meu limite, eu baixei minha guarda para essa pessoa. E essa pessoa se acha no direito de falar sobre mim, sobre o que eu sinto. Porque eu baixei minha guarda, porque eu contei coisas para essa pessoa. Então, quando eu me senti incomodada, eu entendi. Eu não me respeitei. Eu testei o meu limite nesse relacionamento. E quando eu passei do meu limite, que a espiritualidade precisou me parar, e eu vivi esses 40 dias que eu falei aqui, né? Que ela me parou por um motivo, para que eu olhasse para outro que era mais importante, que eu tomei a decisão de romper esse relacionamento, de romper, de sair, né, desse lugar, eu já tinha baixado a guarda. Então, o que eu posso fazer? O que eu fiz? Me incomodou, fui dormir inquieta, acordei, orei, parei, acordei não, porque eu não tinha dormido, mas estava deitada, falei, não, peraí. Parei e comecei a fazer movimentos, tipo, é sobre essa pessoa, não é sobre mim. Sobre mim é quem eu sou e eu sei quem eu sou. Aprendi, qual é o aprendizado, só mentalmente eu pensei, mas hoje eu vou escrever, que terminar aqui a live. Como eu disse, eu acordei hoje fazendo diferente, fiz minhas orações. Depois de tomar café, eu vou fazer aqui o meu momento de escrita. E eu vou escrever o que eu aprendi, o que tem pra mim nessa situação. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. A Jaque colocou, aconteceu uma situação que eu me senti muito desrespeitada, só depois compartilho com você. É isso, Jaque, você compartilha lá no grupo da confraria pra gente, né? É bom a gente conversar, botar pra fora, mas é importante a gente entender aonde eu tô me desrespeitando também, pra que o outro pudesse me desrespeitar. A gente se dedica tanto para se transformar e quando nos deparamos com alguém que ainda faz aquilo que você luta para não fazer, dá um desesperozinho, raiva às vezes. É isso, Aline. E é porque é a nossa sombra, né? E incomoda. O que é que a gente tem que fazer? Cara, é sobre o outro. Entender. Sabe o que a gente tem que fazer nesse momento? Ter empatia. Entender que o outro tem um processo. Se eu me transformei, o outro também pode, mas depende dele. E entender assim, às vezes a gente olha assim, ai, mas fulano, eu quando eu comecei no mundo das terapias, às vezes eu tava até um pouco chata com as pessoas, porque eu ficava, que isso, que aquilo, cara, a pessoa não quer saber. Se eu decidi, naquele momento, me transformar, viver esse processo de cura e de transformação, eu decidi, é o meu momento, é o meu processo, a outra pessoa não tem que vir junto comigo. Assim como tem pessoas que começaram antes de mim, por exemplo, e não é sobre nível maior ou menor. Eu evoluí de acordo com o meu tempo, do meu processo, com o meu comportamento, com quem eu sou, e a outra pessoa e a outra também. Então não tem comparação. Eu posso ter começado algo igual a você no mesmo período, e eu ter um processo e você ter outro. Um processo evolutivo. Porque o que é evolução para mim, o que é para você? O que é ganho para mim, o que é ganho para você? O que é perca para mim, o que é perca para você? Então, no parâmetro de quem eu tô atrasada? Ou eu tô acelerada, né? Ou eu fiz demais? No parâmetro de quem? No parâmetro do outro. Então, se você olha para mim e fala, Sol tá atrasada, né? Ou Sol tá acelerada demais, Sol tá lá na frente, olha o quanto ela já conseguiu. É sobre o seu parâmetro. Mas sobre o meu, eu nem tô atrasada e nem sou acelerada. Eu tô no meu processo, no meu ritmo, no meu tempo, no meu percurso. Você entende? Então é muito como a gente começa a olhar para nós, não é sobre o outro. Aí eu entendo que não é sobre o outro. Porque não é sobre o outro como? Porque eu jamais posso analisar, julgar a vida do outro sobre o meu olhar, é sobre as minhas crenças, é sobre o que eu acredito e o que eu vejo. E não tem certo, não tem errado, eu sempre falo isso. Tem o que funciona pra mim e o que não funciona. Então, dentro do que funciona pra mim, eu posso olhar pra você, Aline, e dizer assim, mas a Aline poderia estar fazendo X coisa. Poderia estar lá no céu. É na minha crença, no meu ritmo, no meu comportamento, na minha essência, em quem eu sou.
Mas eu não posso dizer que você deveria estar fazendo tal coisa, ou deveria fazer X outras coisas, se você não tem tempo. E eu não tô falando aqui, por exemplo, as meninas têm aluna que me dá confraria. É diferente quando nós somos mentores, né? A gente vai falar por nossa experiência, de acordo com o que a gente sabe vivendo e tecnicamente falando. Mas eu vou só orientar, eu sou uma facilitadora. O outro é que tem que decidir, o outro que vai fazer. Então, assim, como é que eu vou definir qual é o próximo nível da Aline? Ou não é? Ela tem um próximo nível, todos nós temos, e que bom. Igual joguinho de videogame, nossa vida, né? Curando pereba e prosperando. A gente vai evoluindo, vai aprendendo todos os dias novas coisas. Mas como eu posso determinar qual é o próximo nível da Aline? Ela que decide qual é o próximo nível, mas sempre vai ter um próximo nível. Concorda? A não ser que a pessoa fique ali parada, estagnada. Mas não, a gente sempre está em evolução. Tanto que quando a gente vai dormir, a gente acorda no outro dia. É um outro nível, é o próximo nível. O que é o próximo nível para mim? O que é o próximo nível para você? Para mim, é eu ter evolução. Seja qual for. No parâmetro de quem for. Pequena, grande, rápida ou devagar. É o meu parâmetro. Eu tenho que olhar para o meu parâmetro. Né? É isso. E eu comecei falando aqui porque, né? O versículo aqui, cheirinha maravilhosa, bom dia. Perseguição ou colheita. Vou começar de novo. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. E aí ela fala aqui, né? Que eu sigo o devocional. No Sermão do Monte, Jesus oferece uma palavra de encorajamento para aqueles que sofrem perseguição por causa do evangelho, no caso aqui. Se somos zombadas ou caluniadas por sermos, seja o que for, isso é um sinal de que estamos caminhando em concordância com o reino dos céus e nos opondo à vida da terra. E aqui ela fala assim, na Bíblia, né, intitula esses homens e mulheres como pessoas felizes, pois têm consciência de que estão se movendo na direção certa. Então, quando ele fala, felizes são vocês, né? Que quando por minha causa, quer dizer, ele permitiu sofrerem zombaria e perseguição, né? E quando os outros mentirem, disseram todo tipo de maldade contra vocês. Então, felizes são vocês. Porque quer dizer que estão se movendo na direção certa. Eu acho que da outra vez que eu estava aqui na live, acho que a Aline Rossi falou algo desse tipo, né? As pessoas não falam, né? Quando a gente... É tipo, ah, não, se não tá dando bem, ninguém fala. Mas se tá dando bom, as pessoas vão falar. Então, é nesse lugar. E aí ela fala aqui, ó. No entanto, às vezes, sofremos oposição por não estarmos obedecendo aos mandamentos de Jesus. Mas por confusões, inimizades e más escolhas. Então, ó, às vezes a gente sofre oposição, não é porque a gente tá seguindo os ensinamentos de Deus. E aqui eu vou dizer, quando eu falo, todo mundo sabe que eu não sou religiosa. Mas... quando fala aqui mandamentos de Deus, eu quero dizer que é quando você se escuta. Faz aquilo que faz seu coração vibrar. Porque quando vem lá de cima, você sente. Quando você... aonde é que o Deus habita? Para mim, habita dentro de mim. E eu só consigo ter esse entendimento e ouvir o que ele tem para me dizer quando eu entro dentro de mim, literalmente. Quando eu me recolho. E aí é isso daqui. Às vezes a gente tá sofrendo ali a oposição, mas não é porque a gente não tá seguindo o nosso coração, muito pelo contrário, porque a gente tá no meio de confusão, inimizades e más escolhas. E ela fala aqui, se você está enfrentando as consequências de atitudes ruins, isso se chama colheita, não perseguição. Porque às vezes é importante a gente perceber, quando é algo que eu tô seguindo a minha vontade, a vontade de Deus pra minha vida, a pessoa pode falar de mim. É sobre o que eu tava falando, é sobre certo e errado para ela, é sobre o parâmetro dela, devagar ou não, de próximo nível ou não, é sobre as crenças do outro, que ela acredita, tá tudo bem. Agora, quando eu sei que eu fiz más escolhas, que eu tô metida em confusões, né? Tô ali falando mal dos outros, inimizada, em fofoquinha, aí, se o outro vem me falar algo de mim, eu tô aonde? Colhendo. Colhendo o que eu plantei. Percebe a diferença? Então, por isso começa a perseguição ou colheita.
E aí ela fala assim, se você tá, né, nesse lugar colhendo, é necessário se arrepender, aceitar, né, e deixar que o Espírito Santo transforme a sua conduta. É se arrepender e dizer assim, é aquela coisa, tirar o aprendizado. O que é que tem aqui pra mim? Né? É o que eu citei aqui pra Jaque. Ela falou, aconteceu um negócio, depois eu compartilho. Eu disse, pronto, aí a gente olhar, ok. Foi injusto? Ou eu tô colhendo? E aí ele fala aqui, ó. A perseguição chega até nós, muitas vezes, pra gente olhar para esse lugar, né? Porque se nos posicionarmos de acordo com os ensinamentos da palavra, mesmo que os outros queiram nos influenciar ao contrário, nisso há honra e vitória. Então, mesmo que as outras pessoas digam, só você está fazendo, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, faça desse jeito, faça daquele outro. Se eu me posiciono e eu assumo aquilo que eu quero e eu decido o que eu quero fazer, para mim, não há como não ter honra e vitória. Porque eu tô fazendo o que eu desejo. Aí fala aqui, ela continua. Agora, se as suas ações são geradas por inveja, desavença, ira e ciúmes, você pode estar apenas colhendo os frutos podres daquilo que semeou. Então, quando eu tô fazendo algo por inveja, né? Porque eu tô olhando pro outro, tô ali causando intriga, desavença, tô falando mal da pessoa, tô no meio de fofoquinha, aí eu vou colher. A pessoa vai falar de mim e só tá devolvendo, vamos combinar? Mas quando eu tomei uma decisão, eu fiz algo e a pessoa tá falando de mim, enfim, ou sobre aquilo que eu fiz, diante do parâmetro dela, da escolha de crença dela, da vivência dela, tá tudo bem. Porque aí é o que ela fala que é uma perseguição. E é sobre a pessoa, sobre o quadro de crenças dela, daquilo que ela acredita. Não é sobre mim, é sobre o parâmetro do outro. E aí ela fala aqui, ó, hoje faça uma autoanálise, né? E é legal isso, porque é importante que a gente se analise. Eu tô vivendo perseguição, né? Ou eu tô colhendo coisas que eu fiz, né? Quando o outro falar sobre você, percebe isso. É perseguição, né? É sobre aquela coisa, as crenças do outro, ou é realmente que eu me coloquei naquele lugar, que eu de certa forma baixei a guarda e me desrespeitei, né? Permiti que o outro fizesse isso comigo. Porque às vezes é isso. Às vezes a gente... Eu sempre... Quando acontece algo comigo que assim, alguém me sente respeitada, me sente desvalorizada, eu começo a pensar e falar, e paro e penso. Aonde eu tô permitindo isso? Em qual nível? Eu tô me desrespeitando? Eu tô fazendo igual que o outro tá fazendo comigo também? Certamente a gente vai perceber. Tá fazendo sentido aí? Quem tá aí, né, na live, quem vai ver depois, percebe isso. E aí, porque falaram? Tá tudo bem. Porque o outro nunca vai saber, gente, como é que eu me sinto real. Mesmo que eu fale. Sentir só eu posso sentir. E aí, mais uma vez, ela vai falar sobre o parâmetro dela. Do que é certo, do que é errado, do que é o próximo nível, ou se é devagar, ou se é, né, está rápido demais. É sobre o que ela acredita. Porque ela tá falando e ela tá mentindo. Não, ela tá falando sobre ela, sobre o processo dela, sobre... Porque assim, o meu processo foi uma coisa, né? Eu saí lá da CLT, vivi ali os 3 anos, não sei o que. Tem 3 anos, só você conquistou isso. Às vezes até botaram uma caixinha de pergunta. Você consegue fazer 5K? Difícil pra mim fazer 5K. E eu fui e falei, eu fiz assim. Mas, cara, não quer dizer que é regra. Que aquele vai funcionar pro outro. Agora, eu posso, como mentora, terapeuta, enfim, falar a minha experiência, lhe orientar. Sou facilitadora. Mas não quer dizer que a pessoa vai fazer igual a mim. Não, quer dizer, não, nunca vai. Porque não é igual a mim.
E aí pode ser que ela tenha, falando em resultado, pode ser que ela tenha o mesmo resultado que eu, no mesmo tempo que eu fiz, menos ou mais. Porque a pessoa vai fazer conforme o conjunto de crenças que ela tem, sobre os comportamentos, sobre a personalidade, sobre a essência, sobre o que é para ela, sobre a rotina de vida dela. Cada um tem um jeito de pensar, de agir. E tá tudo bem. Mas o que eu não posso é dizer pro outro que tá errado ou que tá certo. Porque só o outro vai saber. O que eu não posso é olhar pro outro e dizer assim, não, você não é capaz disso. Às vezes o outro só não chegou no tempo de fazer aquilo ou não quer mesmo. Então, qual é o próximo passo? Qual o próximo nível? Qual o próximo caminho que você escolhe seguir? Não é sobre mim. Então, eu não posso dizer, não, Aline. A Aline não tá disposta a seguir, a dar o próximo passo, a ir para o próximo caminho. Ou a Aline ainda tá aqui no lugar, ainda não decidiu ir para o próximo nível. Qual é o próximo nível da Aline? Eu que estou determinando? Eu não posso fazer isso. O próximo nível para mim pode ser um e para a Aline ser outro. O próximo nível da Aline pode ser simplesmente ela acordar amanhã mais tarde. Começar a ter uma rotina todo dia de acordar mais tarde. Porque eu não sei o que era o próximo nível. O nível dela, o que ela decidiu. E não quer dizer que não seja igual a mim, que ela não vai ter. Ela escolhe. Exato. Cada coração vibra em um lugar. Sim. A Lei Botou está me fazendo refletir aqui. É isso. Cada coração vibra em um lugar. E com essa frase da Aline, vamos aqui pro final. Se cada coração vibra num lugar, o cliente certo vai chegar até você. Assim como você chegará aos seus mentores, aquelas pessoas que você vai comprar também, né? Assim como os clientes certos chegam a você, você como cliente chega aos vendedores certos. Seja no que você for fazer. Quando é assim, estamos vivendo para o outro e não por nós mesmos. Exatamente. E às vezes a gente gasta tanta energia. Eu sempre falo aqui sobre não nos diminuir para caber nos buraquinhos, mas também, às vezes, a gente gasta muita energia nos esticando, indo para além do que a gente consegue, passando dos nossos limites, para também caber num lugar. E não é sobre isso. A gente se machuca. Eu tenho um formato, então nem vou fazer isso, nem vou me esticar para me quebrar. Porque talvez eu só precise de mais tempo para que eu naturalmente me estique, igual quando a gente é criança que a gente vai crescendo, né? Vai ganhando estatura. Para que eu cresça e consiga estar naquele lugar. Ou eu não vou estar naquele lugar e tá tudo bem. É isso. Hoje me deu vontade de pegar uma cartinha daqui do oráculo, eu botei aqui do lado desde cedo, vamos pegar. Vai ser essa aqui. Deixa eu ver o que é que tem para a gente. A4, universo. Você está sim na direção certa. Continue ouvindo a sua essência e o seu coração sem distrações. Preste atenção na sua intuição. Ela trará sinais ainda mais fortes para você nos próximos dias. O mantra: eu me abro para me comunicar com o universo, ou como eu falo, com Deus. Palavras-chave, percepção, respostas e sinais. Você está na direção certa. Siga sua intuição. Aquilo que faz seu coração vibrar. Porque o que faz seu coração vibrar é a conexão que você tem com Deus. Deus habita dentro de mim, dentro de você. E se você se conectar, você vai ouvir. Preste atenção na sua intuição. Ela vai trazer sinais ainda mais fortes para você nos próximos dias. Se abra para essa comunicação, para receber essa comunicação. Que às vezes a gente vive clamando e dizendo, ai Deus, é isso, me dá a resposta disso, mas a gente não se abre para ouvir. Então, esteja atenta aos sinais e se abra para ouvir. Eu também, Aline, esse oráculo inclusive é de uma terapeuta, Carol.
Conheci ela há muitos anos atrás, quando eu tava começando nas terapias. Carol Bittencourt, eu acho o nome dela. Eu nem me lembro mais do nome dela completo, mas eu tenho um contato dela ainda. Eu também adoro. Então é isso, ó. Não se distraiam, estejam atentas aos sinais. Siga a sua intuição nos próximos dias. Se abra para receber a mensagem. Você está sempre na direção certa. Bom dia, Nai, maravilhosa. Já estamos aqui terminando, mas amanhã estamos aqui de novo, 7h27. Beijo!